Colocação dos canos. Inicialmente marque o local de acordo com a planta. Posteriormente utilize uma serra mármore ou talhadeira chata para cortar o local. Faça a montagem dos canos e conexões fora da parede e por último encaixe a tubulação no local de destino, preservando o esquadro das saídas. No caso de estar utilizando tijolo estrutural, a fim de manter suas propriedades, pode-se colocar a tubulação por cima da parede sem quebrá-la. Ocorre que os tubos vão de 20 a 25 milímetros, que são aproximadamente a grossura do reboco. O engrossamento da massa geralmente ocorre em uma das paredes, nos casos da cozinha e banheiro, que terminará com o revestimento cerâmico encobrindo qualquer sobra. Então aqui nós temos a imagem de um lugar que foi feita a quebradeira. Usou-se a serra mármore para cortar. Foi feito anteriormente a marcação onde seria o corte, onde seria efetuado. Foi feito aqui com gesso, pedaço de gesso. E depois então foi cortado com a serra mármore. Nesse caso aqui nós estamos diante de tijolos estruturais. Esses tijolos não é bom que se corte, porque o peso é sustentado todo em cima dele, como nós já vimos em aulas passadas. Então alguns construtores têm feito o encanamento por cima da parede. Ao invés de fazer essa quebradeira de cortar os canos, eles colocam o cano por cima e engrossam um pouco o reboco, que fica na altura do cano, no nível mesmo do cano. E aí quando coloca os azulejos, a cerâmica, aí some isso daí, nem aparece. Outra questão que nós vamos voltar aqui a ver refere-se às talhadeiras. Quando formos utilizar talhadeira para quebrar a alvenaria, utilizamos a talhadeira chata e não a talhadeira de ponta, que é utilizada para concreto. Nós vimos na aula relativa às instalações elétricas e aqui nós estamos recordando aonde se utilizam essas talhadeiras. E o ângulo sempre de 45 graus. Nunca bater de ponta ângulos de 90 graus. Porque isso faz com que haja quebra além do necessário da parede, da alvenaria. Aqui nós temos uma outra parede, agora já em tijolo de vedação. Foi feita uma quebradeira excessiva. Então aqui pode-se ter utilizado a marreta ou a talhadeira de ponta. Ficou muito feio esse corte aqui. Quebrou desnecessariamente. E essa parte vai acabar enchendo de massa, é um desperdício de material, é o desperdício de tirar e de colocar, e da mão de obra e do material. Acaba ficando prejuízo o construtor. E esses canos, nós vemos que sai essa saída azul, essa conexão azul, ela tem que sempre sair em ângulo de 90 graus. A torneira ela tem que sair em ângulo reto da parede. Sempre. Ela não pode ficar nem para cima nem para baixo. Então na hora de colocar tem que tomar o cuidado para que essas saídas estejam todas no esquadro. Ao emendar os canos, cuide que siga o caminho do fluxo, de forma que o cano que está à frente, para onde a água vai, tenha seu bocal voltado para receber a emenda. Então aqui nós temos uma figura para ilustrar isso. O fluxo da água está correndo da esquerda para a direita e o cano que está do lado direito ele recebe. Então a parte do funil ele recebe. A parte fêmea é que recebe o fluxo da água. Sempre utilizar isso para que não haja vazamentos posterior. Tudo isso ajuda com que o encanamento fique mais firme, com que não dê problema depois no final da obra, com os recalques, com a pressão da água que vem e vai querendo forçar a saída desse líquido pelas paredes, né? Uso de braçadeiras.
Na tubulação aparente horizontal, deve-se respeitar a distância mínima entre as braçadeiras conforme tabela. Na vertical, o espaçamento não pode ultrapassar a 2 metros em qualquer diâmetro da tubulação. Então aqui nós temos essa tabela que refere ao espaçamento tanto dos tubos soldáveis quanto dos tubos roscáveis. Então, num tubo de 20 milímetros, nós vamos colocar as braçadeiras a cada 90 centímetros. Se for 25 milímetros, 1 metro. 32 milímetros, 1,1 metro. 1 metro e 10 centímetros. Nos tubos roscáveis, essa distância aumenta um pouco. Por quê? Porque o cano ele é mais pesado um pouco. Aí junto o peso do cano, o peso da água, então exige uma compensação maior para fixar o peso dessa estrutura. Então aqui nós temos um cano de meia polegada, a cada 1 metro se coloca a braçadeira, 3 quartos, 1,10 e aí vai. Registros. Registro de gaveta ou esfera. O registro de gaveta tem a função de interromper o fluxo de água em uma instalação. Exemplo: utilizado na caixa d'água para manutenção. Aquele que fica ali na saída da caixa d'água. Registro de pressão. O registro de pressão é para controlar o fluxo de água em um ponto de utilização. Exemplo: quando utilizamos em um chuveiro. Inicialmente nós temos o registro de gaveta. Aqui temos o volante, a haste e aqui a gaveta, que fica dentro do corpo do registro. Ela é colocada no sentido vertical. Ao girarmos a haste pelo volante no sentido horário, a gaveta desce e interrompe o fluxo da água. Girando no sentido contrário, a gaveta se levanta, liberando assim o fluxo da água. Então, eu girando no sentido horário, a gaveta baixa e fecha o fluxo. Virando no sentido anti-horário, a gaveta se levanta e libera o fluxo d'água. Então, a gaveta realmente tem a forma de uma gaveta. Ela sobe e desce aqui no sentido vertical, interrompendo ou liberando o fluxo da água. Agora vamos ver o registro de esfera. No lugar da gaveta, temos uma esfera vazada, que ao ser girada, ora interrompe, ora libera o fluxo de água que passa pela abertura da esfera. Veja que a esfera ela é vazada, e aqui na parte de cima tem um lugar onde se encaixa a haste, e aí é acionada pelo volante, e ora ela interrompe o fluxo, veja que fica uma barreira, ora a esfera vazada fica na direção do fluxo e a água passa. Já existe no mercado o registro de esfera acoplada à flange. Aqui temos o desenho. Contudo, a compra do registro e do flange em separado tem demonstrado maior viabilidade econômica, talvez porque seja um lançamento. Esse registro ele vai geralmente na caixa d'água, ali na saída, aqui nas saídas do ladrão, onde se libera, onde faz a limpeza. É muito bom esse material, só que ainda economicamente ele está um pouco inviável. Aí acaba se comprando a flange, que é essa parte aqui de encaixe, e o registro em separado. Aqui nessa parte de baixo temos a esfera, ela está melhor de ser vista, né? Ela é vazada e interrompida de um lado. O encaixe aqui está mais saliente, onde vai se encaixar essa haste, e é acionada pelo volante. Aí tem as outras partes, né, para evitar vazamento, os encaixes, são as conexões do próprio registro.
Por último, vamos ver o registro de pressão. No lugar da gaveta ou esfera, temos um disco disposto na posição horizontal, onde se encaixa o reparo, que é uma peça de PVC ou metal com um material flexível na ponta, que pode ser de borracha, couro, etc. Quando o disco se ergue, a água passa, e quando baixa, o fluxo é interrompido. Esse material do reparo costuma dar muito problema. Certa vez, ao fazer uma manutenção, não dispunhamos da borrachinha. Contudo, a peça de suporte em PVC estava muito boa. Assim, pegamos um pedaço de sandália velha e fizemos o corinho, a arruela flexível com ela. Encaixamos a arruela no suporte e testamos. Nunca mais deu problema. Agora, tem os materiais que vêm, que são mais baratos, mas eles costumam dar muito problema. Depois de um ano, acaba tendo que trocar o reparo todinho, ou às vezes tem que trocar a peça de uma vez. Então tem que tomar cuidado na hora de comprar esse material, que o barato acaba saindo caro. Aí tem que chamar encanador, tem que chamar pedreiro para quebrar a parede. Às vezes não vale a pena às vezes comprar um material muito barato. Esse daqui já é um material de melhor qualidade. Veja que ele tem duas proteções para evitar o vazamento de água. Ele tem um material mais sólido aqui. É um material mais elaborado. Dificilmente esse aqui vai dar problema. Ou vai demorar muito para dar um problema, né? Ainda tem até um êmbolo sextavado. É bem elaborado esse aqui. Antes de iniciar a instalação, observe a direção do fluxo da água, indicado no corpo do registro. Veja que aqui no corpo do registro, ele diz a direção de entrada e saída, que deve coincidir com a direção do fluxo da água, que segue o mesmo sistema das emendas dos canos. Então nós vimos que o fluxo ele obedece à direção em que a parte fêmea recebe, né, e a parte macho sai o fluxo. O funil do lado onde a rosca é interna sempre recebe a água. Do outro lado onde a rosca é externa é a saída, por onde é liberada a água. Então ela vai nessa direção, conforme indicando a seta. Então se isso aqui fosse um registro de chuveiro, a água entraria por aqui e ia sair aqui para ir em direção ao chuveiro. Observe que esse registro vem com uma capa protetora, que é utilizada durante os trabalhos, e a montagem do acabamento será feita somente no final, para evitar os danos ou perda da peça. Essa capa protetora ela ajuda bastante, porque às vezes essa peça acaba ficando enterrada durante o reboco ou revestimento e ela acaba protegendo a peça. É bastante útil. Não são todos os fabricantes que utilizam essa capa. Se for possível, é sempre bom utilizar ela. E ela também não vi ainda ela sendo vendida separada. Veja que aqui nós temos dois tipos de acabamento. O acabamento comum, né? E aqui um acabamento mais elaborado. Um acabamento niquelado. E aqui é o reparo quando dá problema essa peça. Então quando ocorre um problema, é tirado toda essa parte aqui, esse êmbolo, e aí tem que levar no representante comercial, qualquer loja de material de construção que venda. Aí eles têm um gabarito, coloca ali a peça para ver o tamanho e aí substitui o reparo. Veja ainda que aqui nós temos um material metálico e aqui nós temos a borrachinha, né? São dois tipos de material diferentes que faz o barramento do fluxo de água. Aí vai muito do bolso do freguês, né?
Instalação do registro do chuveiro. Inicialmente deve-se observar a flecha indicando o fluxo de água. O registro deve ser embutido na parede até a marcação do reboco que existe na capa protetora. Aí nós acabamos de falar da capa protetora, né? Ao rebocar, considere essa marcação como o nível do reboco para evitar problemas no acabamento. Utilize a capa protetora, que será retirada somente na montagem. Prefira registros que venham com a capa. Essa capa ela é boa, que ela indica também o nível em que vai ficar os canos, o reboco. Porque às vezes ou o registro fica enterrado demais ali, ou fica sobressalente. Aí na hora de colocar os acabamentos, acaba dando algum problema ali. Fica as coisas meio penduradas, fica fora, elas não se encaixam. Instalações de saída de água. Nas saídas em geral, com acoplamento metálico, torneiras, chuveiros, bidês, registro, utiliza-se a conexão azul com bucha de latão. Então aqui nós temos a curva, né, o cotovelo, temos o T e temos a luva. Né? Temos o joelho, o T e a luva. Sempre quando for colocar uma torneira ou qualquer saída de metal, nós utilizamos essa conexão azul, que ela já vem com essa rosca de latão. Bom, aqui nós temos um mapa para ver onde que vão utilizar cada peça. Aqui nós temos o registro do chuveiro, onde utilizamos o registro de pressão, e aqui do outro lado nós utilizamos o registro de gaveta. O registro de gaveta ele é utilizado para distribuir a água por todo o sistema. Então aqui nós temos 3 colunas de água, veja aqui, 1, 2, 3, e cada uma delas tem um registro de gaveta. Aí o registro de gaveta é que fecha todo o sistema, às vezes precisa dar uma manutenção, e o registro de pressão é utilizado no caso do chuveiro, para liberar um fluxo de água, como se fosse uma torneira. Né? Aqui temos as saídas, temos aqui o filtro, a pia. Então sempre quando houver uma saída nós utilizamos essa conexão azul com a bucha de latão. E aqui no meio, né, nós temos também a conexão, temos aqui a utilização do T, quando se faz uma saída no meio da tubulação. A instalação dos tubos no meio do bloco estrutural pode acarretar problemas na hora de colocar os registros e pontos de saída, porque ficam muito distantes. Pode-se colocar na primeira parte do bloco, cortando-o com serra mármore, mas assim perde-se a resistência do bloco estrutural. Tentar passar pelos furos torna-se um pouco problemático, pois exige mais perícia e tempo de pedreiro. Outra solução é colocar por fora do bloco e engrossar um pouco o revestimento. Então nós já falamos alguma coisa sobre isso. Aqui os canos eles estão passando bem no meio do bloco estrutural. Esse bloco estrutural ele tem 14 centímetros. Quer dizer que o cano ele ficaria lá pelos 7 centímetros no meio. Na hora de colocar o registro, isso vai dar problema, porque o registro vai ficar enterrado, ele não pode ficar muito fundo, ele tem que ficar mais na epiderme da parede para poder dar o acabamento. Então quando for colocar por dentro do bloco estrutural, não se coloca no meio, mas coloca-se na primeira camada. Aí pega essa parte da epiderme, esses primeiros furos, corta com a serra mármore, como nós vimos atrás, e aí faz a tubulação. A outra saída é fazer a tubulação por cima e depois preencher com argamassa, conforme nós já dissemos antes, que tem se utilizado bastante também em razão dessa dificuldade com o bloco estrutural. Que nem todas as empresas fazem os blocos já para cano, já preparado para isso, atendendo às próprias normas de quem fabrica.
os blocos estruturais. Geralmente, a maioria das empresas fazem as peças de 1, de 2 e de 3 furos, quer dizer, dos furos grandes. Aí é onde acaba dando problema. Aqui tivemos uma tentativa infeliz de resolver o problema. O pedreiro aqui ficou bastante tempo tentando achar uma solução. E os tubos aqui ficaram meio que pendurados. Aqui daria até para regular a saída, mas no caso dos registros já fica mais complicado. Então essa não é uma boa saída. De deixar no meio do bloco estrutural não tem sido assim uma boa saída. Pelo menos a parte que vai ser distribuída na parte externa da parede. E aqui, aproveitando o ensejo, né, vamos fazer um elogio a quem está tomando conta dessa obra, porque ela está verdadeiramente um lixo. A gente não sabe aqui o que é lixo e o que é material. Olha só a situação do lado de fora e do lado de dentro. Então não há como andar nesse local sem tropeçar em alguma coisa. A pessoa tem que achar sempre um ponto para se segurar, porque não tem como, vai tropeçar em algum lugar aqui. Tá cheio de lixo aqui. Uso da fita veda-rosca. Para evitar que durante o enrosco das peças a fita seja removida, a fita veda-rosca deverá ser enrolada no mesmo sentido da conexão fêmea, em forma de funil, a que recebe. Assim, segure o lado macho com a mão esquerda e enrole a fita para frente, no sentido horário. A conexão fêmea se encaixará neste mesmo sentido. Não há um valor específico quanto ao número de voltas. Deve ser aplicado de forma a evitar excessos. Em bitolas de meia ou 3/4, é comum utilizar-se de 4 a 6 voltas. Então aqui temos umas ilustrações. Com a mão esquerda, segure a conexão e com a mão direita enrole para frente, no sentido horário. Aqui temos um outro exemplo, que está sendo feita a mesma coisa. Com a mão esquerda segura a conexão e com a mão direita enrola. Se estivermos olhando o cano, a conexão de frente, então ela vai girar no sentido horário, no sentido do relógio. E aqui temos também um T. Nesse caso aqui estamos utilizando de metal, mas as conexões é o mesmo caso para as conexões de PVC. Então aqui o lado esquerdo está parado e o lado direito é onde está se rodando no sentido horário. Aqui o cano a mesma coisa. Então essa parte que tem o enrosco, que ele é o lado macho, e a outra parte que vai se enrolar nele é o lado fêmea. Então a fita ela tem que rodar no mesmo sentido do lado fêmea, da conexão fêmea. Porque senão ela vai girar ao contrário, aí você coloca a fita e ela gira ao contrário e aí arranca a fita, tira a fita do lugar. É como se não tivesse. Aqui nós temos o exemplo de como não se deve fazer. Aqui está se girando ao contrário, em vez de ir para frente, está voltando em direção à pessoa, né? Supondo que está se segurando aqui o cano com a mão esquerda, então a fita está girando no sentido para a pessoa. Em todas essas figuras, ela está sendo enrolada no sentido anti-horário, está ao contrário do que deve ser feito. Aqui a pessoa segura com a mão esquerda e está enrolando na direção dela mesma, no sentido anti-horário. E aqui também acontece a mesma coisa, só que foi invertida as mãos, né? Mas é o mesmo processo, que está errado do mesmo jeito aqui, está no sentido inverso também. Então vamos ficar com a imagem correta na cabeça de como deve ser feita, que é no sentido horário. Altura das saídas das tubulações. A altura das saídas das tubulações podem variar de acordo com os materiais e equipamentos utilizados.
Máquina de lavar. Escoamento deve estar entre 85 e 1,20 m de altura, para que a água seja escoada corretamente. Na pia ou lavabo que se utilize torneira de mesa, o ponto de entrada de água pode ficar na mesma altura ao lado do escoamento ou um pouco acima, altura de 60 a 70 centímetros. Essa torneira de mesa é aquela que fica encaixada na própria bancada. Pia muito alta faz com que a água escorra pelos cotovelos na hora de ser utilizada, e se for muito baixa, causa dores lombares. A altura da torneira do tanque pode ser a mesma da pia, variando somente a altura da saída em razão da profundidade da cuba. Então aqui nós temos a altura do chuveiro, que pode variar entre 2,10 m e 2,30 m. Aqui temos a altura da torneira, do registro de pressão, não o de gaveta, o registro de pressão, fica entre 1,20 m e 1,30 m. E aqui temos algumas medidas da cozinha, algumas sugestões. Então o filtro geralmente fica 1,80 m, porque geralmente desce para algum purificador ou para encher algum garrafão. A torneira da cozinha geralmente fica a 1,20 m. Então as saídas, aqui nós estamos nos referindo às saídas, né? A saída fica a 1,20 m. A altura que se usa geralmente da bancada, da pia, de qualquer bancada do banheiro, da pia da cozinha, tem se utilizado geralmente 90 centímetros de altura para a colocação dessa bancada. E a saída, nós vamos ver na parte do esgoto, ela fica geralmente em 60 centímetros. Então, quando se utiliza a torneira de mesa, pode-se ficar a saída um pouquinho acima da saída do esgoto. Ela fica quase junto ali, né? Porque usa-se o flexível, então tem uma certa maleabilidade para trabalhar. Só que fica do lado, né? É bom que fica do lado. E aí o flexível ele vai se ajustando de acordo com a posição da bancada. A máquina de lavar, nós vimos aqui que ela fica entre 85 e 1,20 m de altura. Tem que ficar, não pode ficar menos do que isso, porque senão a água não fica dentro da máquina. A hora que enche para lavar, aí automaticamente, pela gravidade, esvazia a máquina, vai escoando a água e ela nunca enche. Fica sempre aquela coisa enchendo, a máquina ligada e nunca enche. Então ela tem que ficar no mínimo a 85 centímetros de altura, podendo chegar a 1,20 m. Aí se coloca aquele engate, aquele sifão, né, para fazer o escoamento. E a altura da saída de água pode ser a mesma da torneira, ou ali perto, pode ser até do lado ali do escoamento da máquina de lavar. Não tem assim grandes problemas não. Nós vimos que a altura da torneira do tanque, ela pode ficar mais ou menos na altura da pia. O que vai variar é a profundidade da cuba. Então aqui nós temos um tanque de PVC. A altura da torneira do tanque ficou muito baixa, praticamente encostando na peça. Aí ficou ruim, né? Essa torneira tinha que ficar um pouco mais acima aqui, que a pessoa vai trabalhar com a torneira bem em cima dela. Foi um erro aqui na hora da colocação do encanador. Como a cuba era muito profunda, né? Aí tinha que subir mais um pouco essa altura dessa torneira. No caso aqui, provavelmente, do outro lado existe uma cozinha e quis aproveitar a mesma saída para os dois lados, e aí acabou dando nisso. Agora veja aqui na saída da máquina de lavar, o esgotamento, e temos do lado a saída de água, o abastecimento de água e a liberação da água. Está aqui um do lado do outro. Nesse caso aqui ficou muito encostado também, porque esse tanque ele é um pouco mais largo, mas está muito encostado. Era bom ficar mais afastado. Ficou muito junto aqui. Ficou muito junto. Pode dar problema na hora de colocar aqui uma torneira para ligar a máquina de lavar. Fica ruim até para enroscar essa torneira, esse equipamento que vai ser colocado aqui. Porque na hora de enroscar vai passar no tanque aqui.
Aí às vezes não consegue nem enroscar. Aqui temos o ponto de água da máquina de lavar, que ficou muito colado no tanque, que nós vimos aqui. Aqui já dá para ver melhor, por um outro ângulo. O ponto de saída da água ficou mais alto que o sifão. Essa daqui nós vamos dar uma olhada depois na hora de tratar dos esgotos. Contudo, já vamos adiantando que essa saída de água ela tem que ficar mais baixa um pouco aqui. Tem que ficar aqui mais ou menos aqui no meio desse sifão. Esse sifão ele é flexível tanto na parte da saída como nessa parte do encaixe. Ele desce aqui. Então poderia estar mais embaixo aqui essa saída e aí na hora de colocar o sifão ia se fazer os ajustes. Quer dizer que ela ficou muito alto no nível do tanque, mas ela ficou como se fosse um segundo sifão ali, ficou um pouco fora. Ela pode prejudicar um pouco o escoamento da água, já que não faz um bom uso da gravidade. A altura da válvula de descarga pode ficar a 1,10 m, praticamente a mesma altura das torneiras, né? A altura do ponto de água para abastecer a caixa de descarga deve ser de 1,70 m a 2,15 m de altura. Isso é para que tenha a pressão suficiente para que a água desça com pressão e elimine o material e mande para o esgoto. Tabela prática de altura de saída da tubulação hidráulica. Então temos aqui uma tabela para consulta rápida durante a obra, às vezes se esquece. Pia da cozinha 1,20 m, lavatório com torneira de mesa 60 cm, é aquela saída azul. Chuveiro entre 2,10 e 2,30. Registro de gaveta é aquele da coluna d'água que distribui para aquele cômodo no banheiro ou na cozinha, 1,90 m. Registro para chuveiro, 1,30 m, é o que abre o fluxo para o chuveiro. Tanque de lavar roupa, 1,20 m. O filtro, 1,80 m. Torneira de jardim, 75 cm. Caixa de descarga, 2,20 m. Vaso sanitário, esse aqui é o vaso acoplado. (30 centímetros de altura do piso pronto). Registro para banheira, 75 centímetros. Bom, então vamos ficando por aqui e até a próxima aula.